Olá, eu sou Plínio Mabesi, criador do site mabesi.com, onde você encontra diversos artigos e videoaulas sobre assuntos relacionados à tecnologia da informação, bem como arquivos de exemplo e programas completos para download com código aberto, para que você possa complementar o seu aprendizado. Você também poderá contar com um fórum onde poderá buscar e compartilhar informações com milhares de usuários já cadastrados em nosso site. Caso você goste do conteúdo oferecido, eu convido você a compartilhar a nossa página em suas redes sociais, repassando para seus amigos as suas impressões a nosso respeito. Convido você também a se tornar nosso seguidor no Twitter, ficando assim sempre atualizado sobre as novidades do site. Obrigado e vamos à nossa videoaula. Olá pessoal, sejam bem-vindos. É um prazer estar aqui mais uma vez com vocês. Hoje nosso assunto será operadores. O que são operadores? São aqueles símbolos ou caracteres que nós utilizamos em uma linguagem de programação para realizar operações entre expressões. Então vamos dar início aqui vendo primeiro quais são os tipos de operadores existentes na linguagem Visual Basic for Applications. Primeiro, nós temos aqui os operadores de concatenação, que são aqueles operadores utilizados para combinar sequências de caracteres. Ou seja, quando nós queremos unir dois ou mais textos em um único resultado. Temos também os operadores aritméticos, que a descrição já é bem clara, diz que eles servem para efetuarmos cálculos matemáticos. Eu quero somar, dividir, subtrair, multiplicar e assim por diante. Temos também operadores de comparação. Eu quero efetuar comparações entre duas expressões ou mais, e eu quero que ele me retorne um resultado, se aquela comparação é falsa ou verdadeira. E, por fim, nós temos os operadores lógicos, em que nós utilizamos esses operadores para buscar resultados após juntarmos duas ou mais expressões e efetuarmos uma comparação lógica entre elas. Vamos conhecer primeiro os operadores de concatenação. Primeiro, nós temos o símbolo E comercial, que é o símbolo que força a concatenação de duas expressões. Não interessa se a expressão utilizada será de texto, uma string, ou se ela é numérica, ou se ela é uma expressão booleana. O resultado será uma string de texto concatenando todas as expressões. Veja um exemplo do formato de utilização do operador. O resultado será igual à expressão 1, o operador e a expressão 2. Nós colocamos aqui como exemplo apenas duas expressões, mas não há limites para as expressões, desde que caiba naquelas regras que nós vimos no início das videoaulas, que são o limite para as linhas de comando. Temos também o operador mais, que é utilizado para concatenar expressões quando ambas as expressões são sequências de caracteres. Então, se eu quiser que o resultado seja uma sequência de caractere, não interessando qual é a expressão, qual é o tipo de dado da expressão, eu utilizo o caractere E comercial. Agora, se eu quero ter um resultado de concatenação ou o resultado de soma, dependendo do tipo de dado das expressões, aí eu devo escolher o operador mais. Nesse caso aqui, que nós estamos vendo agora, ele é um operador de concatenação, para o caso das duas expressões ou mais serem todas sequências de caracteres. Se uma delas não for sequência de caracteres, nós teremos um resultado que pode ser numérico, nulo ou algum tipo de erro. Veja a utilização. Resultado igual expressão 1 mais expressão 2, que nos retornará uma expressão
que será uma sequência de caracteres. Vamos ver agora os operadores aritméticos. Nosso primeiro operador aritmético também é o sinal de mais, que é utilizado para adicionar dois números. Veja a utilização. Resultado igual expressão 1 mais expressão 2. Nesse caso, as duas expressões devem conter tipos de dados numéricos. Caso as duas expressões não sejam numéricas, uma delas seja, por exemplo, uma sequência de caracteres ou algum valor inválido, nós poderemos ter um erro ou uma concatenação como resultado. Nós veremos como isso funciona quando chegar a hora prática. Temos o sinal de menos, que é utilizado para subtrair dois números. Vamos ver aqui o formato da utilização. Resultado igual expressão 1 menos expressão 2. Temos o operador asterisco, que é utilizado para multiplicar dois números. Veja o formato da utilização. Resultado igual expressão 1, asterisco, expressão 2. Temos o operador barra. Veja que esta é a barra normal, que é utilizada para dividir dois números. Veja a utilização. Resultado igual expressão 1 barra expressão 2. Neste caso, nós teremos um resultado que será um valor de ponto flutuante. Então, o resultado conterá tanto a parte inteira quanto a parte fracionária da divisão das duas expressões. Temos também o operador acento circunflexo, que é utilizado para realizarmos exponenciações. Então, com ele, nós podemos elevar um número a um expoente. Veja a utilização. Resultado igual expressão 1, circunflexo, expressão 2. Isso nos dará uma potenciação. Temos agora o caractere barra invertida, que é utilizada para dividir dois números e retornar somente a parte inteira do resultado. Então, mesmo que o resultado seja composto pela parte inteira e pela parte decimal, nós perderemos a parte decimal e teremos apenas o número inteiro como resultado. Temos também o operador mod, que é utilizado para dividir dois números e retornar o resto da divisão. Então, neste caso, ao contrário da barra invertida, nós não teremos a parte inteira. Ficaremos apenas com o resto da divisão. Mas prestem atenção que quando eu disse que nós não teremos a parte inteira, eu estou me referindo à parte inteira da divisão, porque nós receberemos como resultado um número inteiro, que representa o resto da divisão das duas expressões. Nós veremos alguns exemplos quando chegar a hora da prática e vocês compreenderão melhor este tipo de operação. Bom, vamos ver agora os operadores de comparação. Primeiro, nós temos aqui o sinal menor, que é utilizado para verificar se uma expressão é menor que outra. A utilização dele se dá colocando a expressão, sinal de menor, e a outra expressão. Estas comparações sempre nos retornarão um resultado falso ou verdadeiro, ou seja, o resultado conterá os valores true ou então false. Temos o sinal de maior, que verifica se uma expressão é maior que outra. Veja a utilização, resultado igual expressão 1 maior expressão 2. Nesse caso, nós também teremos um resultado verdadeiro ou falso. Temos o sinal de igual, que verifica se uma expressão é igual a outra. Veja, resultado igual expressão 1 igual expressão 2. Não confunda esse operador
o operador de comparação igual com o primeiro operador igual que aparece nessa expressão. O primeiro sinal de igual é um operador de atribuição, que nós vamos ver nos próximos slides. O segundo sinal de igual desta expressão é que representa o operador de comparação. E desta comparação será retornado o valor falso ou verdadeiro, que será atribuído à variável resultado. Temos agora o sinal de menor ou igual, que verifica se uma expressão é menor ou igual a outra. Veja a utilização. Resultado igual a expressão 1, menor ou igual a expressão 2. Temos o sinal de maior ou igual, que verifica se uma expressão é maior ou igual a outra. Veja a utilização. Resultado igual expressão 1 maior ou igual expressão 2. Nesse caso, se a expressão 1 tiver um valor que seja superior ou igual à expressão 2, nós teremos um valor true como resultado, que será atribuído à variável resultado. Veja, a junção dos sinais menor e maior indica se uma expressão é diferente de outra, ou seja, se ela é menor ou maior. Veja a utilização. Vamos para os próximos operadores. Pessoal, os operadores que nós vimos até agora são utilizados para comparação entre sequências de caracteres ou valores numéricos. Agora, quando nós estamos trabalhando com objetos e eu quero verificar se um objeto equivale a outro objeto, ou seja, eu quero saber se duas variáveis do tipo objeto fazem referência ao mesmo objeto, ou seja, se elas são o mesmo objeto, eu utilizo o operador is. Veja a sua utilização. Resultado será igual a objeto 1, ou seja, variável de objeto 1, is objeto 2, ou seja, a variável objeto 2. Se as duas variáveis fazem referência ao mesmo objeto, então o resultado será verdadeiro e esse valor verdadeiro será atribuído à variável resultado. Caso elas não façam referência ao mesmo objeto, será retornado o valor falso e esse valor será atribuído à variável resultado. E temos também o operador like, que verifica se uma sequência de caracteres corresponde a um padrão. Veja a utilização. Resultado igual sequência, like, padrão. Geralmente, tanto a sequência quanto o padrão são sequências de caracteres, ou seja, são elementos do tipo texto ou string. Sendo que a sequência é um conjunto de caracteres qualquer e o padrão seria alguns caracteres nos quais podem conter apenas letras, números ou então caracteres especiais que indicam máscaras de formatos que a sequência de caracteres deve obedecer para que seja retornado um valor verdadeiro. O que isso significa? Eu quero saber se dentro de uma sequência de caracteres, ou seja, dentro de um texto, existe algum conjunto menor de caracteres que corresponde ao formato do padrão. Eu sei que pode estar um pouco confuso agora, mas assim que a gente mostrar aqui os exemplos na hora da prática, vai ficar bem mais claro para que vocês possam compreender o que eu quero dizer. E vocês vão ver também a grande utilidade deste tipo de operador. Instrução Option Compare. Nós já estudamos a opção Option Explicit, que é aquela opção que nós inserimos no início do módulo para que nós sejamos obrigados a declarar as nossas variáveis.
Mas eu não sei se vocês perceberam em nossos exemplos que nós sempre colocamos também a opção Option Compare Database. Para que serve esta instrução? Bem, ela serve para o seguinte. Nós acabamos de estudar aqui os operadores de comparação. Mas, quando eu comparo duas expressões, eu posso ter um resultado diferente dependendo do tipo de comparação que eu realizo. Vamos ver aqui quais são esses tipos de comparação. Veja, nossa primeira comparação seria o tipo binário, que é uma comparação realizada a nível binário. Ou seja, eu não vou comparar a letra, eu não vou comparar o número, eu vou comparar os bits que compõem aquele caractere. Veja, neste tipo de comparação, um espaço, veja, eu coloquei duas aspas duplas e um espaço no meio, indicando que este é um espaço, um caractere de espaço. Eu não estou querendo mostrar aqui as aspas. Nesse caso, no tipo de comparação binária, o espaço é menor do que o número 1, que é menor do que o número 9. Então, se eu realizar uma comparação querendo saber se 1 é menor do que 9, retornará um resultado verdadeiro. Bem como, se eu quiser comparar o resultado entre A maiúsculo e A maiúsculo acentuado, eu terei um resultado verdadeiro se eu quiser saber se A maiúsculo é menor do que A maiúsculo acentuado. Então, veja, o A minúsculo é menor do que o B minúsculo, que é menor do que o Z minúsculo, que é menor do que o A maiúsculo acentuado, que é menor do que o A minúsculo acentuado. Bem como o sinal que representa o conjunto vazio maiúsculo é menor do que o sinal de conjunto vazio minúsculo. E os dois são maiores do que a letra Z, por exemplo. Bom, e um outro tipo de comparação que nós temos é o tipo de comparação text, ou comparação de texto. Nesse caso, a comparação não diferencia maiúsculas e minúsculas. E isso depende da localidade do seu sistema operacional, ou seja, da localização, da linguagem, do idioma do seu sistema operacional. Veja, neste caso já é diferente. Continua sendo o espaço menor do que o 1, que é menor do que o 9, que é menor do que o A maiúsculo. Contudo, o A maiúsculo é igual ao A minúsculo, que são menores do que o A maiúsculo acentuado. Já o A maiúsculo é igual a A minúsculo acentuado. E assim por diante. E por último, nós temos aqui o tipo database, que é aquele que nós já tínhamos visto lá em nossos exemplos. Em todos os módulos que nós criamos, o próprio editor do VBA já o incluiu para a gente, pois esse é o tipo de comparação padrão. Então, quando eu tenho no início do meu módulo o Option Compare Database, quando nós realizarmos uma comparação dentro do nosso módulo, nós teremos o resultado que será igual ao teste. A diferença entre os dois é que a localidade, no caso do database, será a do banco de dados. Então, se você tem um sistema operacional em uma linguagem, em uma localização, mas o seu Microsoft Access contém outra localidade, outro idioma, quando nós colocarmos a option Compare Database, o que irá prevalecer será a localidade do banco de dados e não a localidade do sistema operacional. Bom, vamos ver agora quais são e como utilizar os operadores lógicos. As operações lógicas, elas podem ser descritas como operações entre expressões que também são true ou false, expressões que também são verdadeiras ou falsas. E a comparação entre as expressões verdadeiro ou falso
nos dará um resultado que também será verdadeiro ou falso. Então, vamos ver aqui o primeiro caso, o operador AND. Neste caso, será retornado true, ou seja, verdadeiro, se as duas expressões comparadas também forem verdadeiras, ou seja, se elas forem true. Veja a utilização. Resultado igual expressão 1 AND expressão 2. Se a expressão 1 for verdadeira e a expressão 2 também for verdadeira, nós teremos um resultado verdadeiro. Se qualquer uma das duas for falsa, nós teremos um resultado falso. Vamos ver aqui o próximo operador. Operador OR. Retornará true se uma das expressões for true. Veja a utilização. Resultado igual expressão 1 OR expressão 2. Neste caso, diferentemente da comparação utilizando o operador AND, basta que uma das expressões seja verdadeiro. Se qualquer uma das duas for verdadeiro, o resultado será verdadeiro. E eu queria lembrar para vocês que nós estamos colocando aqui apenas duas expressões, porque este é apenas um exemplo de como utilizar os operadores. Mas nós podemos ter quantas expressões forem necessárias. Basta acrescentar o operador OR logo em seguida, outra expressão, seria a expressão 3, expressão 4, 5 e assim por diante. Bom, o próximo operador é o operador SHOR. Este operador é também chamado de OU exclusivo. Nós temos o operador AND, que é o operador E, temos o operador OR, que é o operador OU, e temos o operador SHOR, que seria o conhecido OU exclusivo. E nesse caso, nós teremos um resultado true se apenas uma das expressões for true. Então, se as duas forem verdadeiras, nosso resultado será falso. Se as duas forem falsas e o resultado verdadeiro, nós teremos quando apenas uma delas for verdadeira. Não interessa que eu tenha 3, 4 ou 5 expressões. Apenas uma delas pode ser verdadeira para que o meu resultado seja verdadeiro. Bom, vamos ver agora o operador NOT, que é o operador não. Este operador retorna o inverso da expressão. Ou seja, se a expressão for true, retorna false. Se a expressão for false, retornará true. Veja como é a utilização deste operador. Resultado igual a not expressão. Então, sempre ele irá fazer uma negação na expressão. Se for verdadeiro, fica falso. Se for falso, fica verdadeiro. Temos também o operador EQV, que significa equivalência. Nesse caso, ele retornará true se as expressões forem iguais. Ou seja, eu quero saber se uma expressão equivale a outra. Nesse caso, é bem parecido com o operador is, quando a gente quer comparar objetos. Ou então com o operador igual, para comparações entre valores iguais. Só que neste caso é para expressões lógicas. Então, quando uma expressão for equivalente, ou seja, se a expressão 1 for verdadeira, ela será equivalente à expressão 2, se a expressão 2 também for verdadeira. Ou, no caso, se as duas forem falsas, elas também serão equivalentes. E isso vale para o caso de nós termos 3, 4, 5, 6 ou 10 expressões. E por último, nós temos aqui o operador IMP, que significa implicação lógica. Nesse caso, será retornado falso se a primeira expressão for true, ou seja, verdadeiro, e a segunda for false. Veja a utilização deste operador. Resultado é igual expressão 1, IMP,
expressão 2. Bem, pessoal, eu sei que este operador de implicação, o conceito dele é um pouco confuso e complicado. Então, eu vou tentar explicar mais ou menos aqui para vocês o que vem a ser esse operador. Esse operador indica o seguinte: ele nos diz que se a expressão 1 acontecer, então a expressão 2 também é obrigatória. Caso a expressão 1 não ocorra, ou seja, se ela for falsa, então não tem problema se a expressão 2 for falsa ou verdadeira. Então, sempre retornará um resultado verdadeiro. Por quê? Porque não tem problema. Agora, o que vai nos causar um problema? Quando acontecer a expressão 1, isso significa que o acontecimento da expressão 2 é obrigatório. Então, ocorreu expressão 1 implica na ocorrência da expressão 2. Então, é isso que nós queremos saber. Vem cá, aconteceu a expressão 1 e não aconteceu a expressão 2, então é falso. Todos os outros resultados retornarão verdadeiro, porque nesse caso não haverá problema. E eu pensei aqui em alguns exemplos bacanas e eu vou mostrar eles na prática para vocês. E aí acredito que tudo ficará mais fácil de ser compreendido. Então, tenham paciência e nós veremos na prática. Bom, vamos ver aqui outros operadores. Nós já vimos o operador igual, mas sendo utilizado para comparações. Só que ele também, como nós já dissemos anteriormente, serve para atribuição de valores. Então, vamos ver como é a sua utilização. Resultado igual à expressão. Então, o valor contido dentro da expressão ou de um resultado de expressões será atribuído, ou seja, será colocado dentro do espaço de memória reservado pela variável chamada resultado. Esse tipo de operação nós já vimos em nossos exemplos, né? Só não tínhamos ainda comentado sobre a teoria a respeito dela. Bom, vamos ver aqui um outro. Temos também o sinal de menos, que nós vimos anteriormente, que ele serve para subtração de valores. Mas ele também tem outra função. Quando ele é utilizado junto de uma expressão, ele serve para atribuir um valor negativo àquela expressão. Veja, resultado igual a menos expressão. Se for uma expressão positiva, ela ficará negativa. Se for uma expressão negativa, ficará positiva. Isso aí nós estudamos lá no colegial, no primeiro grau, que são aquelas regrinhas matemáticas. Então, aqui nada mudou, é só uma maneira da gente utilizar aquelas operações matemáticas básicas. E temos aqui também, por último, o operador parêntese, que é utilizado para alterar a precedência entre operadores. Veja que nós estamos falando de operações de comparação e operações matemáticas. Então, os parênteses possuem também outras funções, que nós vamos ver em outras aulas. Nesse caso específico, ele serve para alterar precedências de operadores. Veja a sua utilização. Resultado igual expressão 1, operador, um operador qualquer, entre parênteses, expressão 2, operador, expressão 3, fecha parêntese. Isso quer dizer o seguinte, que a operação entre a expressão 2 e a expressão 3 serão realizadas antes da realização da operação com a expressão 1. Então, o resultado da operação entre a expressão 2 e a expressão 3 será utilizado para realizar uma nova operação com a expressão 1, utilizando este primeiro operador. Isso acontece quando nós temos vários operadores com várias expressões e
há uma regra de precedência entre os operadores, que nós vamos ver daqui a pouco, e eu não quero que a regra seguida, a sequência de realização das operações, seja a sequência padrão da linguagem. Eu quero alterar essa sequência. Então, eu utilizo os parênteses. Nós vamos ver alguns exemplos também da utilização dos parênteses. Bom, então, qual é a precedência entre os operadores? É o que nós vamos ver agora. Bom, em primeiro lugar, a precedência é dos operadores aritméticos, ou seja, os operadores para a realização de cálculos matemáticos são os operadores cujas operações serão realizadas em primeiro lugar. Agora, dentro do conjunto de operadores aritméticos, nós também temos precedência. Veja, a maior precedência é do símbolo ou do operador de exponenciação. E a menor precedência é do operador e-comercial, que é o operador de concatenação. Então, se nós tivermos esses dois operadores numa mesma linha de comando com várias expressões, primeiro será realizada a operação de exponenciação e depois o resultado será concatenado a uma outra expressão. Então, nós temos aí, em primeiro, a exponenciação, em segundo, a negação, ou seja, a atribuição de valor negativo. Depois, nós temos a multiplicação e divisão. Depois, nós temos a divisão, que retorna número inteiro. Depois, nós temos a divisão, que retorna o resto da divisão, ou seja, o operador mod. Depois, nós temos a soma e subtração, cujas precedências são iguais, não interessa a ordem da realização da operação. E, por último, a concatenação. Em segundo lugar, nós temos os operadores de comparação. Entre os operadores de comparação, não existe precedência. As operações serão executadas conforme os operadores forem aparecendo na linha de comando, da esquerda para a direita. Então, a primeira operação será realizada assim que for encontrado o primeiro operador, e o resultado desta operação será utilizado para realizar a próxima operação de comparação. Caso nós tenhamos, na mesma linha de comando, operações de comparação e operações aritméticas, então as operações aritméticas serão realizadas primeiro e, em seguida, as operações de comparação com os resultados das operações matemáticas ou as operações aritméticas. Por fim, nós temos aqui, em terceiro lugar, os operadores lógicos, que são aqueles utilizados para as comparações entre expressões lógicas. Sendo que, dentro dos operadores lógicos, a maior precedência é para o operador de negação, ou seja, o operador not. A menor precedência ficará com o operador de implicação lógica, ou o operador imp. Bom, então, se nós tivermos aqui, em uma mesma linha de comando, operações aritméticas, operações de comparação e operações lógicas, primeiro, as operações aritméticas serão realizadas. Em seguida, as operações de comparação. E, por último, as operações lógicas dentro da precedência dos operadores lógicos. Uma observação importante que eu gostaria de fazer aqui é que o operador e-comercial não é, na verdade, um operador aritmético. Porém, a sua precedência fica exatamente entre as operações aritméticas e as operações de comparação. Por isso, ele foi colocado nessa posição. Mas lembre-se que ele é um operador de concatenação. Bem, pessoal, então, por hoje, vamos encerrar com a nossa teoria e vamos partir para os nossos exemplos, porque chegou a hora da nossa prática.